Bom dia, meus amores! Bom dia, turminha linda do segundo ano do nosso querido Colégio Eusébio de Queiroz. Espero que vocês todos estejam bem. Vamos começar mais uma manhã com atividades. Hoje vai ser bem lightzinho, bem tranquilo, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa fazer o quê? Agradecer. Agradecer pela nossa vida, pela saúde dos nossos familiares, das pessoas queridas. Agradecer por mais uma manhã, não é verdade? Antes de qualquer coisa, vamos fazer nossa oração. Eu daqui de casa, você da sua, mas sempre juntinhos, tá certo? Então vamos lá fazer a oração do nosso santo anjo, tá bom? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que nossa manhã, que nosso dia seja repleto de paz, de tranquilidade e de muito aprendizado. Então vamos lá começar nossa rotina? Vem comigo! Então vamos lá, né, turminha? Hoje nós teremos duas atividades de português. Teremos uma atividade com interpretação de texto, tá bom? No nosso livro. E teremos uma atividade de ortografia, que nós vamos relembrar aquelas letrinhas que têm os sons bem parecidos, não é? Lembram delas? O B e o P, o D e o T, o F e o V, o C e o G, que são letrinhas do nosso alfabeto que têm sons bem parecidos, tá bom? Vai tudo no nosso roteirozinho, mas vamos começar pela atividade de interpretação de texto, tá bom? Hoje o nosso textinho, turminha, é um texto acumulativo. A palavrinha acumulativo já disse muita coisa, né? Quer dizer acumular, juntar. E a palavrinha conto refere-se a um texto narrado. O que é um texto narrado? É um texto que é contado. Esse texto ele pode ser contado por alguém que observa a história, que não faz parte da história, tá bom? Chamado de narrador observador. E também o texto pode ser contado por alguém que participa da história, chamado de narrador personagem, tá bom? E o conto acumulativo, além de ser uma história contada, os fatos eles vão se repetindo e vão adicionando outras coisas, vão sendo adicionados outros componentes. Então, o tempo todo fica se repetindo um fato já passado, tá bom? Então, para isso, precisaremos pegar o nosso material de português. Combinado? Eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Galerinha que tem o livro atualizado, o livro com a capinha toda vermelha, vocês irão abrir o livro aí nas páginas 92 até a 95. Essas páginas, além do texto, elas terão a parte de interpretação, as perguntinhas relacionadas à história que a prova vai ler para vocês, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui para mostrar para vocês, tá bom? É um conto acumulativo, como a pró já disse, os acontecimentos eles vão sendo repetidos e novos componentes vão sendo adicionados, tá bom? Então, galerinha aí do livro atualizado, coloca na página 92 até a 95. Combinado? Agora, a pró vai mostrar aqui a página do pessoal que tem o livro não atualizado. O conteúdo é o mesmo, algumas posições das questões que são modificadas, tá bom? E ilustrações, mas o conteúdo é o mesmo. Pessoal que tem esse livro aqui, olha só, meus amores, vocês vão colocar aí nas páginas 58 a 61, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu tirar aqui esse papel que ficou aqui dentro. Vou colocar aqui, páginas 58 a 61. Combinado? Vamos lá, pró. Estão vendo? O textinho é o mesmo. E tanto no livro atualizado
quanto o livro não atualizado, vocês vão ter aqui uma breve explicação do que é um conto acumulativo, tá? Para provar e explicar aqui novamente, vou fazer aqui a leitura. Combinado? Você vai ler um conto acumulativo. Repare que para narrar a história, ou seja, que para contar a história, se repete sempre o que foi dito nas frases anteriores. Ou seja, sempre vai haver o quê? Repetição. E essa repetição vai gerando um acúmulo, tá certo? Vamos acompanhar aí a leitura da Pro? Vou fazer a leiturinha, mas vocês daí de casa também façam. Combinado? Ler é conhecimento. Lembrando, quem ainda não sistematizou a habilidade da leitura, não se preocupa, porque tudo tem o seu tempo, tá bom? Cada criança, cada pessoa tem um tempo de aprender. O que a gente não pode deixar é de acreditar no nosso potencial. Combinado? Então, eu vou lá fazer a leitura, tá certo? Vamos lá. O texto é O Macaco e o Rabo, do Silvio Romero. É um texto que faz parte do nosso folclore, tá bom? Então, vamos lá. O Macaco e o Rabo. Um macaco, uma vez, pensou em fazer fortuna. Para isso, foi se colocar por onde tinha de passar um carreiro com seu carro. O macaco estendeu o rabo pela estrada por onde deviam passar as rodas do carro. O carreiro, vendo isso, disse: Macaco, tira teu rabo do caminho, eu quero passar. Não tiro, respondeu o macaco. O carreiro tangeu os bois. O carro passou por cima do rabo do macaco e cortou-o fora. O macaco, então, fez um barulho muito grande. Eu quero meu rabo, ou então me dê uma navalha. O carreiro lhe deu uma navalha, e o macaco saiu muito alegre a gritar. Perdi meu rabo, ganhei uma navalha, tingle, tingle, que vou para Angola. E o macaco seguiu. Chegando adiante, encontrou um negro velho fazendo cestas e cortando cipós com o dente. O macaco disse: Ó, amigo velho, coitado de você. Ora, está cortando cipós com o dente. Tome aqui esta navalha. O negro aceitou. Quando foi partir um cipó, quebrou-se a navalha. O macaco abriu a boca no mundo e pôs-se a gritar. Eu quero minha navalha, ou então me dê um cesto. O negro velho lhe deu um cesto e o macaco saiu muito contente, gritando: Perdi meu rabo, ganhei uma navalha. Perdi minha navalha, ganhei um cesto. Tingle, tingle, que vou para Angola. E o macaco seguiu. Chegando adiante, encontrou uma mulher fazendo pão e botando na saia. Ora, minha sinhá, fazendo pão e botando na saia? Aqui está um cesto. A mulher aceitou, e quando foi botando os pães dentro, caiu o fundo do cesto. O macaco abriu o bocão e pôs-se a gritar. Eu quero meu cesto, senão me dê um pão. A mulher deu-lhe o pão e ele saiu muito contente a dizer: Perdi meu rabo, ganhei uma navalha. Perdi minha navalha, ganhei um cesto. Perdi meu cesto, ganhei um pão. Tingle, tingle, que vou para Angola. E lá se foi o macaco comendo pão. Vocês observaram, turminha, que aqui no texto os fatos sempre se repetiam, né? O macaco sempre repetia o que ele tinha perdido e o que ele tinha ganhado, né? Por isso se chama acumulativo, porque à medida que outros acontecimentos vão aparecendo, vão surgindo na história, outros acontecimentos passados vão se repetindo, vão ser sempre citados, tá bom? Uma coisa que a Pro quer dizer, turminha, é que os textos narrativos, os textos que são contados, eles são divididos em partes. Cada uma dessas partes é chamada de parágrafo. Parágrafo
é cada parte de um texto narrativo, de um texto contado, tá bom? A gente pode identificar os parágrafos a partir de um texto observando o finalzinho da frase, né? O finalzinho de uma parte, e sempre à esquerda, sempre no começo de cada parágrafo, nós vamos ter um espaçozinho à esquerda, tá bom? Sempre na primeira frase de cada parágrafo, a gente vai ter um espaçozinho à esquerda, tá bom? Por que a Pro tá explicando isso? Porque vocês vão precisar aí contar quantos parágrafos o conto acumulativo O Macaco e o Rabo tem, tá certo? Então, a dica que a Pro dá é essa. Todo começo de parágrafo vai ter um espaçozinho à esquerda, tá bom? Vou mostrar novamente. Tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver por conta da claridade aqui da Pro, tá? Mas o início de cada parágrafo, olha só no início, só na primeira frase de cada parágrafo, né? Na primeira frase de cada parágrafo, a gente vai ter um espaço à esquerda. Ou seja, quando não tem esse espaçozinho à esquerda, é porque o parágrafo não terminou. Combinado? Então, vamos lá. Turminha, após a leitura desse texto tão divertido, vocês vão fazer a sessão para compreender o texto. O que é essa sessão? São atividades relacionadas à leitura da história, tá certo? Nesse caso, o macaco e o rabo, tá bom? Tem uma sessão aqui, turminha, uma parte aqui, que pede que vocês discutam com os colegas. Sabemos que não é possível, né, turminha? Estamos, assim, vivenciando esse distanciamento social por nossa saúde e pela saúde das outras pessoas, né? Então, turminha, olha só, essa parte aqui que seria discutida oralmente, tentem responder aí no livro, mesmo que o espaço seja pequenininho. Se vocês conseguirem responder essa sessão aí, não tem problema, tá bom? Então, feitas essas perguntinhas, que eu vou até ler aqui para vocês, que poderia ser feito na sala de aula, mas sabemos que não pode, vocês podem dar um jeitinho aí de responder no livro, tá bom? Então, as perguntinhas são: qual é o título do texto? O que o título revela da história para o leitor? O que é que o nome O Macaco e o Rabo quer dizer para o leitor? O que o macaco pensa fazer no início da história? Como ele pretende fazer isso? Você já leu algum conto em que os acontecimentos se repetem? Qual? Você acha que depois da última troca o conto pode continuar? Por quê? Então, essas perguntinhas que a Pro leu, turminha, seriam perguntinhas para a gente discutir em sala de aula, tá bom? Mas como não é possível, vocês podem responder aí no livro, caso caiba, tá bom? Se não couber, não tem problema. Então, finalizando aqui esse momento, vocês vão observar que nós temos aí uma informação. Fique sabendo, esse quadrinho aqui, ó, eu tô aqui lendo dos 2 livros, viu, turminha, que o conteúdo é o mesmo, tá? Então, aqui vocês vão ter um breve resumo. Um texto escrito em prosa, como o conto que você acabou de ler, né, O Macaco e o Rabo, ele tem linhas contínuas, que ocupam quase toda a extensão da página, são frases longas, né? Parágrafos, que a Pro já explicou que é cada parte do texto. E os parágrafos, eles são indicados pela mudança de linha, que começam, em geral, afastados da margem esquerda da página. Então, todo começo de parágrafo, como a Pro já disse, tem um espaço à esquerda, tá bom? Só na primeira frase de cada parágrafo, tá? Então, um texto em prosa, ele é dividido dessa forma: linhas contínuas, frases compridas, né, que chegam até a extensão do final da linha ou do final da página do livro, né? E parágrafos, que são as partes, né, que dão início a uma nova ideia, a um novo acontecimento.
E lembre-se, cada comecinho de parágrafo tem um espaço à esquerda, tá? Versos a gente ainda não vai trabalhar agora, tá bom? Depois a Pró explica o que são versos, tá? Que são outros tipos de texto. Combinado? Que tem ritmo, que é musicado, que tem rimas, tá bom? Mas não é assunto para agora. Então, meus amores, vocês vão responder as atividades relacionadas ao texto Macaco e o Rabo, tá bom? São questões bem tranquilas, vocês vão poder consultar o textinho, combinado? Volto a dizer, é o mesmo conteúdo, só a disposição das páginas dos livros é que muda, combinado? Tem lá no nosso roteirozinho as páginas dessa atividade, tá? Então, meus amores, finalizando aí essa parte do conto Macaco e o Rabo no livro, tem atividade complementar. Quem está com o caderninho de desenho em mãos vai fazer uma ilustração que represente o conto Macaco e o Rabo no caderninho de desenho. Coloca lá o título e representa, né, as peripécias desse macaco tão esperto. E quem não está com o caderninho de desenho em mãos pode utilizar uma folha à parte, ou uma folha de um caderno antigo, ou um papel ofício. Mas não deixem de colocar o título do conto. Combinado? Então, finalizando aí esse momento do conto Macaco e o Rabo, da interpretação, tá bom? Vocês irão fazer essa ilustração. Ilustrar e colorir, viu, turminha? Vamos deixar nossos desenhos coloridos, tá bom? Finalizando esse momento, nós teremos, sabe o quê? Nossos 30 minutos de intervalo, tá? Como vocês já leram ou vão ler, né, o conto Macaco e o Rabo, hoje a Pró não vai passar leitura livre, tá bom? A leitura vai ser aí do nosso texto narrativo, o Macaco e o Rabo, tá bom? Agora vocês vão dar aquela respirada, vão dar uma descansadinha, brincar um pouco e retornar que nós temos mais 2 tarefinhas bem tranquilas para serem feitas, combinado? Eu sigo daqui te esperando. Até logo! Turminha, estou de volta, já bebi aqui minha água com a garrafinha que uma pessoa muito querida, muito especial me presenteou, né? Andem sempre com a garrafinha de água do lado, né? Importante a gente estar hidratando nossa garganta, nossos pulmões, não é verdade? Vamos continuar aí bebendo água, viu? A Pró sabe que nesse período de frio a gente fica com um pouquinho menos de sede, né? Já que a gente não transpira tanto, mas é importante beber água sim. Tá bom? Então, vamos lá, né, meus amores? Como a Pró disse, hoje nós teremos 2 atividades de língua portuguesa aí no livro, né? Primeiro foi a atividade do conto Macaco e o Rabo. Agora nós vamos relembrar aquelas letrinhas cujos fonemas, ou seja, cujos sons têm sons parecidos. Vamos relembrar que letrinhas são essas? Eu trouxe aqui nossas amiguinhas que vocês já conhecem. B, P, colocar aqui do lado, F e V, tem gente que chama de F, eu gosto de chamar de F porque quando a gente pronuncia a palavra, o som que sai é F, não F, né? Então, nós temos aqui F e V, temos aqui o C e o G ou G, né? Bem parecidinhos os sons. E os nossos amigos D e T. Observaram pela pronúncia da Pró que são letrinhas que têm os sons bem parecidos, tá bom? Então, nós precisaremos retomar aí, pegar o nosso livro de português. Combinado, meus amores? São atividades bem simples, tá bom? Só para relembrar aí a sonoridade dessas letrinhas, tá bom? Minha galerinha, meus amores que tem o livro atualizado, irão abrir nas páginas 74 e 75. Ó, abri na hora. Olha só. Uma atividade para a gente revisar, né? Sempre estaremos trabalhando com ortografia, com as regrinhas da escrita, né? É importante. E meus amorzinhos também, que tem esse livro aqui, o não atualizado, vão abrir nas páginas
72 a 74. São páginas bem parecidas e o conteúdo é o mesmo, viu? Só para a gente fazer uma breve revisão sobre essas letrinhas que no nosso alfabeto apresentam sons tão parecidos, né, turminha? Deixa eu tirar daqui que caiu na estante. Então, vocês irão fazer essas tarefinhas, tá bom? São atividades bem simples, vocês vão ler aí de casa, tá bom? É um assunto que nós já vimos, é só pra gente dar aquela sistematizada, relembrar. Combinado? Então, finalizando aí português, turminha, nós vamos fazer uma atividade na nossa apostila sobre os 5 sentidos, né? Que nós trabalhamos ontem, a proposta é uma atividade para vocês e hoje nós vamos dar continuidade. Não é verdade? Sabemos que os sentidos são atividades do nosso corpo que nos possibilitam o quê? Perceber, sentir tudo o que existe ao nosso redor, não é? Podemos enxergar, identificar as cores através do sentido da visão, ler um bom livro, observar imagens interessantes, assistir aqueles filmes que a gente adora, porque nós temos o sentido da visão, né? Podemos sentir cheiros maravilhosos e desagradáveis também, né? Através do sentido do olfato, cuja estrutura é o nosso nariz, né? É o órgão responsável pelo sentido do olfato. A Pro nem falou que a estrutura da visão são os olhos, né? Mas só aqui recapitulando. Temos também o sentido que nos permite sentir sabores maravilhosos, como um delicioso sorvete, uma sopa bem quentinha nesse período de frio. Podemos sentir o azedinho do limão, o sabor ácido do abacaxi, por causa do sentido do paladar, né? E lembrando que o paladar também pode ser chamado de gustação, tá? Outra observação, a estrutura responsável pelo paladar é a nossa língua, tá certo? Não é a boquinha, não são os dentes, mas sim a língua que tem essa sensibilidade de nos permitir sentir e diferenciar os sabores, tá? Podemos ouvir a voz da Prolaís, a voz do papai, da mamãe, dos nossos irmãozinhos, ouvir aquelas canções maravilhosas que tocam o nosso coração, né? Ouvir aqueles barulhos que às vezes irritam, né? Buzina, barulho de trânsito, né? E nós temos esse sentido que nos permite ouvir esses diferentes sons pelo sentido de quê? Da audição. A audição que nos permite ouvir e diferenciar esses sons. E as estruturas ou órgãos da nossa audição são as orelhas, também conhecidas como ouvidos, tá? E por último, nós temos o sentido do tato. Podemos sentir a textura dos materiais, calor, frio, arrepios, né? Através do sentido do tato, que ao contrário do que muita gente pensa, não são as mãos, mas quem tem essa sensibilidade é a nossa pele, essa estrutura enorme que cobre todo o nosso corpo. E para quem não sabe, a pele é um órgão. Tá bom, turminha? A Pro vai pegar o material para mostrar atividades sobre os nossos sentidos. Tá bom? Atividade na nossa apostila no xerocado. Combinado? Pois então, vamos lá. Vamos pegar esse material aqui que vocês já conhecem, né? Estamos quase finalizando. E vamos lá para a parte final. Olha, essa partezinha aqui. Tá? Percebendo o mundo pelos sentidos. Aqui, vocês terão um breve textinho, resumindo o que a Pro já explicou para vocês sobre os sentidos. E logo abaixo do textinho, vocês terão uma atividade, tá bom? Aqui nessa atividade, vocês vão indicar o nome dos sentidos que nós utilizamos para comer lanche. Para a gente identificar o sabor do lanche, a gente usa qual sentido? Não vou dizer. Para sentir o cheiro delicioso de um cafezinho feito na hora, a gente usa qual sentido? Não é a parte do corpo, é o sentido, tá bom? Para ouvir aquela música bacana de nossos artistas favoritos, nós usamos o quê? Qual sentido?
E para segurar um bicho de pelúcia, para tocar e sentir a maciez de um bicho de pelúcia, nós utilizamos o sentido do... Vocês vão escrever aqui, tá bom? Pintem a ilustração, combinado, galerinha? Gosto de ver a pintura de vocês. Aí nós vamos aqui para o verso, que ainda é uma atividade sobre os sentidos, tá bom? Temos mais 2 perguntinhas aqui. Na primeira perguntinha aqui do verso, vocês vão completar a frase com o nome da estrutura, o órgão, e com o seu sentido. Vou dar o exemplo aqui da letrinha A. Sentimos o sabor dos alimentos com a língua. Então, aqui nesse primeiro tracinho, língua. A gente sente os sabores dos alimentos com a língua. E a língua é o órgão A Pró disse que o paladar tem 2 nomes, né? Pode ser chamado de paladar e gustação. Como aqui está no feminino, vocês vão completar aqui a letra A com a palavrinha gustação, tá bom? Então, nessas frases aqui, vocês vão completá-las com o nome do órgão ou a estrutura e o sentido correspondente. Combinado? E para a gente finalizar aqui esse momento de atividade de ciências, vocês irão ler as frases com o pessoal de casa e marcar um X somente nas alternativas verdadeiras. Por exemplo, o órgão do olfato é o nariz. O olfato é o sentido que nos permite sentir, perceber os cheiros. E a gente percebe os cheiros com o nariz. Então, a primeira frase é o quê? Verdadeira. Marca um xizinho. Tá bom? É com o tato que nós podemos ouvir os sons? A gente escuta os sons pela pele? Então, essa daqui não é verdadeira, tá? Então, aqui no decorrer das frases, vocês vão poder identificar aquelas que são verdadeiras e aquelas que trazem informações falsas, tá bom? Então, finalizado aqui esse momento, vocês podem dar um bonito colorido aí no desenho. E estamos finalizando mais uma manhã de tarefinhas. Agora é o momento de relaxar, de ficar em família, tá bom, meus amores? Milhões de beijinhos no coração de cada um de vocês. Amo vocês. Tô morrendo de saudades. Tchau, tchau. A gente se vê.